Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler o capítulo todo, ouvir a leitura da palavra, e depois você fica com a sua Bíblia aberta aí nesse texto, que nós vamos trabalhar em cima dele, e hoje nós estamos sem a Bíblia lá atrás, tá? Primeira Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que regam são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos de sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós, de Cristo, e Cristo de Deus. Você pega a minha Bíblia aí? Esqueci ela lá. Estou com Bíblia nova, mas é só a capa. É só a capa, né? É aquela velha que já não tinha mais condições, mas é a capa. E quem fez? A minha esposa. E me deu de presente no dia do aniversário dela. Louvado seja o Senhor, né? Por uma esposa dessa. Eu costumo dizer que Deus foi muito misericordioso com a Lília, né? Mas acho que Ele foi bem mais comigo. Ok, tema da palavra, a igreja.
A igreja de Coríntios era uma igreja muito amada por Paulo. Pelas cartas que ele enviou, a gente vê, e muito amada, mas era uma igreja cheia de problemas. Cheia de problemas, dissensão, divisão, orgulho, inveja. Os dons espirituais, eles não sabiam lidar com isso. Enfim, várias coisas, né? Como toda igreja. Algumas têm alguns problemas, outros têm outros problemas, outros têm mais, outros têm menos, mas toda igreja tem problemas. E sabe qual é o motivo? Dê uma olhada do lado. Você, eu, nós. Essa era a igreja de Corinto. Nós lemos e vamos ver o capítulo 3. Mas eu queria lembrar, aqueles que já estudaram 1 Coríntios, que no capítulo 1, Paulo fala de 3 coisas. Ele fala do glorioso chamado de Cristo. Ou seja, ele fala do glorioso chamado de Cristo. E nós dividimos isso em 3 partes. Para a santidade, versículo 8, do capítulo 1. União com Cristo, o versículo 18. Para glorificar a Deus, versículo 6. Ou seja, para a santidade, o Espírito Santo, que foi enviado por Cristo para habitar cada um de nós. União com Cristo. Aqui seria mais Cristo crucificado. União com Cristo. Somos parte de Cristo. Para glorificar ao nosso Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Não é? Agora, nós estamos falando da igreja de Corinto. No capítulo 2, Paulo escreve sobre o conteúdo do Evangelho, capítulo 2, e divide também em 3 principais assuntos. Está centrado na cruz de Cristo. Por que na cruz de Cristo? Porque a cruz foi onde Jesus venceu. Era o alvo dele passar pela cruz, depois ele ressuscitou. Mas a Bíblia diz para nós: tomai a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós temos que dia a dia passar pela morte. A morte do nosso eu. Dia após dia. A cruz continua sendo importante. É lógico que nós damos graças ao batismo. Aquele que entendeu o batismo, que significa morte e ressurreição com Cristo Jesus. Quer dizer, eu não preciso passar pela cruz, mas eu passei pelo batismo. Eu tenho que me lembrar, dia a dia, que eu tenho que ir para a cruz e relembrar que eu morri e nasci de novo, um novo homem. Amém? E aqui está envolvido o Pai, ou melhor, Cristo aqui no primeiro. Depois, o Evangelho faz parte do plano eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é ter de muitos irmãos com o caráter semelhantes ao de Cristo. Em terceiro lugar, o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo através da palavra. Aonde está o Espírito Santo? Aonde? Em nós.
Nós vamos ver isso mais para frente. Finalmente, nós chegamos no capítulo 3, que é onde nós vamos gastar um pouco mais de tempo. O capítulo 3, ele vai falar sobre a igreja. Preste atenção. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a esse salão. Eu estou me referindo a nós. A igreja hoje está aqui. Mas amanhã ela não vai estar aqui. Vai estar nas casas, vai estar nas escolas, vai estar nas faculdades, enfim. Porque a igreja somos nós. E o nosso culto não dura simplesmente essa manhã de domingo. Ele tem que continuar todos os dias da semana. Aonde? Nas nossas casas, nas escolas, nas faculdades, aonde você trabalha, ali a igreja está. Mas Paulo divide também numa trindade aqui, né? Primeiro, ele fala que a igreja é família. Ele fala que igreja é família. Isso está nos versículos de 1 a 4. Eu vou reler. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Ok. Isso ele está falando para a igreja de Corinto, mas vale para nós aqui, vocês vão ver como vale, né? Qual o alvo da família? Maturidade. Maturidade. Por exemplo, você se casa, você tem filhos, os filhos vão tomando leite quando pequenos, vão crescendo, se tornam pré-adolescentes, adolescentes, ou seja, a caminho de uma maturidade do corpo, da alma e do espírito. Amém? Do corpo, vamos pôr aqui o intelecto, né? Corpo. Alma. Alma, tudo que está aqui é a alma. Corpo é a matéria. Eu misturei aqui. Então, o menino vai crescendo no corpo, vai aparecendo pelos nas pernas, nos braços, vai crescendo mais barba, né? Eu me lembro que eu tive barba com uns 15, 16 anos, eu já tive uma barba. Estilo piscina. É aquela que você vê o fundo, né? E hoje eu vejo em alguns jovens, eu estava vendo, acho que era o filho do Valtinho, se eu não me engano, de alguém, que ele estava com um bigodinho. Mas eu tive que chegar bem perto para ver. Mas amanhã ou depois ele já vai estar desenvolvido. Da alma. A alma. Tudo que entra através daqui, tudo que eu vejo, entra na alma. Então os pais têm que ensinar as crianças a verem coisas boas, a ouvirem coisas boas, na televisão, nos computadores, para que eles cheguem à maturidade intelectual. E a espiritual? Ela tem a necessidade do relacionamento com Deus, com as coisas espirituais. Então, não basta você simplesmente, pais,
comprarem presentes e dar para os seus filhos. Não dá simplesmente, inclusive para a tua esposa, você dá presente, dá viagem, dá isso, dá aquilo. Isso resolve 1/3. Se é que chega a 1/3. Mas se você não tem conversa com a tua esposa, você não ora junto com a tua esposa, se você não ora junto com os teus filhos, não vai haver uma maturidade espiritual. Não vai chegar a haver uma maturidade espiritual. Então, a família é para aprender a ser maduro, tanto espiritualmente, quanto no corpo, que é natural, e espiritualmente e na alma. Amém. Ora, então, o alvo da família é a maturidade. Agora, Paulo, em segundo lugar, vai falar do campo. Do campo. Campo do quê? De aprendizado. Campo onde a semente cai, onde a semente recebe água, onde a semente brota e cresce até dar frutos. E o campo estava com um problema aqui na igreja de Corinto. Por quê? Porque eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, outros mais espirituais, eu sou de Cristo. Né? Divisão, grupos. E nós que trabalhamos com grupos, sofremos esse tipo de problema. Pelo seguinte, o líder do grupo, ele tem que passar o evangelho do reino. O líder do grupo tem que passar que a igreja é uma família. O líder do grupo tem que passar que a igreja é um campo. É um campo. E aqui, por exemplo, nós somos um campo. Não é lá fora, nós. O que acontece? Aqui tem gente que planta, semeia. Aqui tem gente que ora pela evangelização. Por exemplo, o Geraldo e o Wagner vão começar evangelismo. Eles precisam de um grupo em casa, nas casas, orando naquele momento. Vai ter gente que colhe, vai ter antes gente que rega, todo dia tem que regar, discipula, não é? Então o campo, o alvo do campo é a quantidade. Enquanto que a família é a maturidade, o alvo do campo é a quantidade. Quantos mais melhor, mas gente discipulada, que entende o que é a igreja. Gente que se o líder dele cair e for para o mundo, ele também não vai, ele fica. E assume ainda o lugar do outro. Gente que reconhece que toda a igreja está sendo trabalhada por Deus, por isso que nós somos campo. Quem rega? Quem semeia? Quem ora? E todos os outros ministérios são dados por Deus. Por isso que Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Ou seja, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é Paulo? Quem é Apolo?
Quem é Cefas? E olha, eu li e ouvi o pastor Augustus Nicodemi falar o seguinte, que a palavra que é usada aqui, a tradução seria melhor. O que é Paulo? O que é Apolo? O que é você? O que é que sou eu? O que nós somos? Criaturas. Você e eu, má notícia. Vamos passar. Vamos morrer. Mas Deus vai continuar a obra. Dando ministério a outros e a outros. Deus vai continuar edificando, fazendo crescer. Você pode plantar semente e aguar. Não é por causa da água que vai nascer. Se você não puser água, não vai. Mas não é por causa dela. Se Deus não fizer crescer, prova disso é que Jesus viu uma figueira, era muito sol, e estava seca. Ele foi chegando perto, estava... O que ele fez? Amaldiçoou a figueira. É uma coisa. O que é você, o que sou eu? Servos. Por um tempo. Deus continua o Senhor da igreja, o Senhor da obra. Não haverá conversões se não for o Espírito Santo, Deus. Se Ele não tocar, se Ele não der arrependimento, se Ele não der a fé, ninguém se converte. Portanto, pergunta para o irmão, o que é você? O que você é? Servo. Servos do Senhor. Amém? O versículo 3, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Gozado, a gente pensa assim, carnalidade. É lógico que em Gálatas fala sobre carnalidade, os frutos da carne, não é? Tem uma lista lá. Mas aqui Paulo põe assim, vocês são carnais porque têm inveja, discórdia. Às vezes até entre marido e mulher tem discórdia, disputa. Enfim, divisões. Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estáis agindo exclusivamente segundo, vós estáis agindo segundo os padrões dos homens. Ou seja, qual que é o padrão do homem? Carne, natureza pecaminosa. Existem 3 tipos de homens. O humano, o ser humano, pecador, e não tem Jesus, incrédulo. Existe o crente, agora, preste atenção, eu vou falar uma coisa, depois eu vou quase que desfalar. O crente carnal, que são esses aqui. Não existe crente carnal. O crente carnal é o que não tem Jesus. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o nosso Espírito, o Espírito Santo. Batizamos e recebemos. Passamos pelo arrependimento. Arrependimento é sair do centro, é morrer, converter e deixar que Jesus tome o centro. Quando eu batizo, eu começo a obedecer, o Espírito Santo vem e passa a habitar na minha vida. Eu já sou crente. Amém? Agora, o que eu tenho que tomar cuidado é que é muito natural você ver uma criança de 1 ano, 2 anos,
uma mamadeira na boca. Mas, por exemplo, você cruza com o Chiquinho e ele está mamando na mamadeira, é estranho. Desculpa, Chiquinho, mas eu tinha que escolher um corintiano, né? Hoje o Ed não está aí. É anormal. É anormal. E você sabe o que acontece na igreja? Quando você está achando que a pessoa já está crescendo, já está ficando mais maduro na palavra, aí no grupo ela solta assim, como já aconteceu no meu grupo. Bilão, é que nem a Bíblia diz, né? Mais vale um pássaro numa mão do que 2 voando. Um pássaro na mão do que 2 voando. Eu falei, eu não lembro de ter visto isso na Bíblia, né? Eu concordo, até como o ditado, né? E desanima. Sabe o que tem que fazer? Voltar para o leite. Voltar para o leite. Hebreus capítulo 5, versículos de 11 a 14, se quiser anotar, anota. Hebreus 5, de 11 a 14, eu vou ler aqui. Quanto a isto, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente vos tornastes indolentes para aprender, apesar de que, a essa altura, já devia ser mestres, ainda estáis precisando que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite. Esse é o crente carnal, mas ele tem Jesus. Ele tem Jesus. Mas ele tem que aprender a ouvir o Espírito Santo. Você sabe qual que é o grande pecado contra o Espírito Santo? É um só, que não tem perdão. O Espírito Santo está em você, e ele quer fazer de você maduro, um cristão obediente, um cristão pronto para ir para a cruz diariamente, e leva a vida inteira e não consegue porque você e eu não deixamos. Esse é o pecado contra o Espírito. Porque Deus fez e faz a parte dele. Cristo fez e faz a parte dele. O Espírito está fazendo a parte dele em nós. O que o Espírito quer fazer? Transformar a nossa mente. Eu tenho que buscar isso está em Romanos capítulo 2. Transformar a nossa mente pela renovação da mente. Agora, a renovação, eu busco e o Espírito completa. Eu busco e o Espírito completa. O Espírito me leva a isso. Você lê a palavra com a sua esposa, você ora com a sua esposa, você ora com os seus filhos. Olha, filho tem uma coisa. Quando é pequeno, você disciplina. Quando é um pouco mais velho, você disciplina através das conversas, através de tirar o carro dele, através de tirar o computador dele 1 semana, 2 dias, sei lá de que maneira. Mas depois dos 18, só oração. Oração. Portanto, ore com eles hoje, enquanto são pequenos. Leia a palavra para eles enquanto são pequenos. Ensina a criança o caminho que eles devem andar. Ok, vamos para frente. A igreja como um campo. E em terceiro lugar,
a igreja, versículo 9, finzinho do versículo 9. Sois edifício de Deus. Sois edifício de Deus. Tem tradução que fala templo. Tem tradução que fala casa. Nós somos a casa do Espírito Santo. Isso que está aqui é a casa do Espírito Santo. Na época como é que chama? O pessoal chama o pessoal do louvor desse levitas, né? Não é, viu? Esquece do... Na época dos levitas, os levitas varriam o templo, limpavam o templo, lavavam o templo, cuidavam do templo. Os sacerdotes também tinham a parte deles, enfim. Hoje eu sou o templo. Ou seja, quem é que tem que cuidar desse templo? Quem? Eu. A Lília até me ajuda. Ela fala, você está engordando. Faz 44 anos que ela fala isso. Templo. 1 Coríntios 6, versículo 19, diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Tendes o corpo, você recebeu o corpo de Deus, né? Ele que deu. Portanto, não pertence a você mesmo. Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Cuida do corpo, coma bem, bem assim, sem exagero. Pode comer até um torresminho, pode comer até como é que chama, Lília, aquilo que eu gosto? Panceta, bem gorda, né? Mas tem que cuidar do corpo. Mas o corpo, nele está o Espírito. Precisa ouvir o Espírito. E transformar a mente. Aqui, em 1 Coríntios 6, se refere que você é o templo. Diga para o irmão, você é o templo do Espírito Santo. Mas nos versículos 16 e 17, que nós já lemos, do capítulo 3, Paulo está dizendo que a igreja local, vocês são o templo do Espírito. Como igreja. E a igreja é 2 ou mais. Portanto, você pode virar para o irmão aí e dizer assim, olha, o Espírito está aqui em nós, fazendo a sua vontade em nós, na igreja. O Espírito levantou Paulo, o Espírito levantou Cefas, o Espírito levantou Apolo. O Espírito levantou. O Espírito na igreja levanta homens e mulheres de oração, com dons de expulsar demônio, às vezes, quando de uma visita. O Espírito nos dá as ferramentas para que possamos evangelizar, agir, nos dá intrepidez, nos dá coragem. Eu já contei essa história várias vezes aqui, mas me veio agora na cabeça, nem está aqui. Eu viajava para São Paulo, a maioria já sabe, e passei quase um ano sem me preocupar com quem estava do lado. Um dia, o Espírito, puxa vida, eu vou terminar o ano, preciso falar para alguém no ônibus. Orei, entrei no ônibus orando, né? Sentei, não tinha ninguém do lado.
Você sabe que quando um gordo senta no ônibus, todo mundo passa assim, ele olha torcendo, não, ali eu não quero, né? Mas entrou um gordo, outro, e foi direto, e encaixou ali do lado, né? Aí o ônibus saiu, e eu ali, senhor, é agora, é agora. Ele bateu assim na minha perna, rapaz, graças a Deus, eu sou azarado, eu só pego freira e crente do lado. Aí eu falei, bom, você continua com muito azar, né? E fizemos até uma amizade, né? Demos risada nessa hora aí. Ok. Vamos para frente aqui. Mas no capítulo, deixa eu ver aqui, eu estou perdido aqui. Em Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22, diz assim: portanto, não sois mais estrangeiros e nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Graças a Deus somos nós, não é? E Paulo escrevendo, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a pedra angular desse alicerce. Ok. 21. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus, no Espírito Santo. Ora, ele já falou de você é o templo, falou da igreja, nós somos o templo, agora está falando da igreja cósmica, mundial, universal. Todo aquele que tem Jesus faz parte de uma igreja só, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso que nós trabalhamos lá fora e oramos por eles, porque eles fazem parte também do nosso ministério. Graças a Deus, Deus quis assim. Aqui, Paulo está se referindo à igreja universal, cósmica inteira, né? Agora, para ir para o final, como construir então? Como edificar então? Eu teria vários princípios, no mínimo 4, 5, aqui nesse mesmo texto. Eu vou citar 2 que eu acho os mais importantes. 2 princípios para construirmos, edificarmos, ou deixar Cristo edificar a igreja. Primeiro, fundamento correto. Meus irmãos, o Papa não é fundamento, o pastor Abílio não é fundamento, nenhum pastor é fundamento, nenhum dono de igreja, entre aspas, é fundamento. O fundamento é Cristo. O fundamento é Jesus. Vocês se lembram daqueles 2 que construíram a casa na areia? Um construiu na areia sem fundamento, um pouquinho de fundamento. O outro cavou, até encontrar rocha. O fundamento é Cristo, e Cristo é o rochedo da nossa salvação. Sem Ele, a casa pode cair. Mas com Ele, pode vir o que for, ela vai permanecer firme, em pé, para a honra e glória do Senhor. Ok, esse é o primeiro fundamento. O primeiro princípio, né? Fundamento correto. Segundo, material correto. Não é tijolo. Ele fala em ouro, prata e pedras preciosas. Depois ele fala de alguns outros materiais,
madeira, feno e palha. Mas ele fala em seguida que quando ele voltar, o Senhor vai julgar as obras com fogo. Vai queimar madeira, vai queimar feno, vai queimar palha. Portanto, a matéria-prima é ouro, prata e pedras preciosas. Agora, é fácil de encontrar ouro? É fácil de encontrar pedras preciosas, prata? Tem que cavar. Tem que cavar. Tem que, no caso das pérolas, né? Tem que pegar lá do fundo, nas ostras, lá naqueles negócios lá. Cavar, dá trabalho. Dá trabalho. Para encontrar o fundamento também tem que cavar. O que significa isso? Tem que transformar a mente com a palavra de Deus. E isso vai nos trazer maturidade. E isso vai nos trazer quantidade. E isso vai nos trazer qualidade. Qualidade. Eu não vou ser mais como criança. Eu vou caminhar a maturidade. Às vezes leva a vida, mas eu estou sempre caminhando em Cristo Jesus. Porque Ele é a porta, Ele é o caminho e Ele é o alvo. E quando Jesus voltar, vai pôr fogo para testar minhas obras. Muita madeira vai queimar, muito feno, muita palha. Mas eu espero que muito ouro, muitas pedras preciosas de prata, Deus encontre para o meu galardão. Não quer dizer que você vai para o inferno, para o galardão. Por isso que lá no céu, você vai encontrar aquele irmãozinho e falar assim, mas o que aquele cara fazia? Eu fiz muito mais do que ele. Aliás, esses que vão dizer que fizeram isso, fizeram aquilo, Jesus vai dizer, aparta de mim. Ele vai estar lá na frente, morando numa mansão, né? E eu vou estar numa casa menor que a minha, mas no paraíso. Mas não é por isso que eu tenho que fazer as coisas mal feitas. Quando você dá aula ali para as crianças, tem que se preparar. Você tem que estudar, você tem que orar. Porque maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Eu poderia citar outros princípios aqui, mas eu vou encerrar aqui. Por exemplo, tem o princípio das novidades. Meu irmão, o Evangelho é o Evangelho do Reino de Deus. Jesus estava falando palavras duras e começou a sair gente, até que sobraram os discípulos. E ele falou, e vocês não vão também? Mas Jesus pregava a verdade. Era duro com os religiosos. Porque os religiosos deveriam ser mestres, mas estavam completamente por fora. E eu deixo a pergunta, nós somos crianças ou nós já somos maduros? Nós somos carnais ou espirituais? Seja lá o lado que você está, reaja, em nome do Senhor Jesus, reaja. Reaja. O culto não acaba aqui, já nós vamos para lá, e lá é mais difícil.
Aqui é tranquilo, lá é mais difícil, lá fora. Mas vai sabendo que o Espírito está em você. Vai sabendo que Deus quer dar vida às pessoas que estão mortas. E Ele pode dar através de você, através do seu trabalho, do seu ministério. Desde que nós o obedeçamos e façamos a sua vontade. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.